Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Quero dar graças a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, de poder posicionar-me mais uma vez diante deste aparelho para trazer-vos mais uma partícula da palavra de Deus. Sou grato a Deus por esse dia, sou grato a Deus pela tarde, pelo momento, pela a oportunidade tão favorável que a mim Ele concede nesta hora. Amado, queridos irmãos, continuo rogando vossas orações a meu favor, em favor da minha filha, Emanuele, para que Deus continue nos fortalecendo e nos dando a graça. Hoje, fazem 5 meses em que perdi a minha esposa. E parece que foi ontem. Está difícil de aceitar esta realidade, ainda que sei que é real. Mas Deus é aquele que nos consola, nos conforta, por isso eu rogo as vossas orações a nosso favor. Glória a Deus. Queridos, nesta oportunidade eu quero convidar-vos a ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Glória a Deus. O capítulo é o capítulo de número 27, o capítulo é o capítulo de número 5. O versículo é o versículo de número 27 e 28. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz-nos assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, amados irmãos, adultério, como sabemos, é o pecado de pessoas casadas com pessoas casadas ou não, que não sejam seus cônjuges. Jesus disse quando, em São Mateus, lá no capítulo de número 5, ou aqui mesmo, no capítulo 5, eu ia ler o capítulo 19, versículo 10, mas aqui mesmo no capítulo 5, no versículo de número 32, Jesus diz que aquele que casar com a mulher repudiada, ele comete adultério. Ou seja, uma mulher casada que se divorciou do marido, se ela arrumar alguém para casar com ela, esta pessoa que casar com a mulher casada, ele está cometendo adultério. Porque a mulher é casada. Então o pecado de adultério é o pecado de pessoas casadas com pessoas casadas ou não. Isso é adultério, à luz da palavra de Deus. Fornicação é o pecado de pessoas solteiras. Prostituição é o pecado de pessoas solteiras com pessoas solteiras. Pois bem, Jesus chama aqui a atenção para o fato de que aos antigos, está lá em Êxodo, propriamente no capítulo 20, versículo 14, onde se fala sobre, onde ali está escrito, falando dos mandamentos. Falando ali dos mandamentos que Deus deu a Israel.
E ali no versículo de número 14 diz: não adulterarás. Não adulterarás. Este é um dos mandamentos dado a Israel e extensivamente a nós, por aqui se tratar da lei moral de Deus. Então Jesus chama a atenção, dizendo o que foi dito aos antigos: não adulterará. Ou seja, dá-nos a entender que antigamente olhar para uma mulher, cometer outro tipo de sexualidade com a mulher, era permitido. Porém, adulterar não. Porque nós sabemos que os adúlteros na lei de Moisés, eles eram apedrejados até a morte. A fornicação não. Então aqui Jesus chama a atenção dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterará. Que é lá em Êxodo 20:14, é onde eu li. Aí Jesus então estreita mais. Ele diz: eu, somente ele tem o eu. Somente ele pode falar eu. Porque de fato ele é. Nós nada somos, a não ser o que ele decretou que nós fôssemos, seres mortais, que da terra viemos e para a terra voltaremos. Mas ele é eterno, soberano, ele é poderoso. Ele existe por si mesmo. Então ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Dá a entender que se podia olhar, desejar, cobiçar a mulher antigamente, desde que não deitassem com ela para cometer a cópula com ela. Dá-nos a entender isso, que isso acontecia antigamente. Desde que não se deitaste com a mulher, poderia fazer qualquer outro ato relacionado com a mulher. Podia se cobiçar, podia se desejar ela. Então Jesus, que é Deus, que é Senhor, que é soberano, ele estreita então aqui o negócio, chamando a atenção para nós, de que enquanto a eles foram dito que eles não deveriam adulterar, Jesus, porém, diz que todo aquele que atentar numa mulher, ou seja, olhar para uma mulher para a cobiçar. Veja, irmão, como a Bíblia é maravilhosa. Não há pecado nenhum em eu olhar para uma mulher. Ninguém pode me julgar por eu estar olhando para uma mulher. Porque ninguém sabe o que há no meu coração, em nosso coração. No coração de uma mulher quando ela estiver olhando para um homem. Não pode. Porque você não sabe se de fato aquele olhar é um olhar para cobiçar. Mas a Bíblia aqui, Jesus falando, ele deixa claro que o que se condena
é o olhar para cobiçar. É o olhar para desejar a mulher, desejar o homem. Aí, no coração, na alma, já cometeu adultério. Ou seja, é como se tivesse deitado com aquela mulher e praticado literalmente o sexo com ela ou com ele. É isso que Jesus deixa bem claro aqui. Olhar para uma mulher, não há mal nenhum. Mas o mal está na forma, na maneira como se olha. É óbvio que se ela estiver vestida de maneira indecorosa, de maneira indecente, despudorica, é melhor não olhar, para não correr o risco de vir a cobiçá-la. Porque cada um é tentado quando atraído e seduzido. Atrai-se e seduz pelo seu próprio desejo. Então, se perceber que a mulher está indecente, indecorosa, sem pudor, na sua maneira de vestir, na sua maneira de se sentar, que há mulheres que ela provoca na igreja, até na sua maneira de sentar. Eu quero dar até um tema para esta mensagem. A tentação dentro das igrejas evangélicas. Esse é o tema que eu quero dar essa mensagem. A tentação dentro das igrejas evangélicas. Porque há mulheres que até na sua forma de sentar dentro do templo, ela provoca, ela desperta os pensamentos cobiçosos dos homens em relação a ela. Na maneira de vestir, na maneira de se apresentar ao templo. Recentemente eu li uma matéria na internet de uma igreja católica que colocou uma placa na porta do templo recomendando às mulheres como virem a igreja, que tipo de roupa elas deveriam vestir e não vestir para vir à igreja. Igreja católica. Uma igreja católica fixou uma placa de advertência às mulheres, recomendando-as para que tivesse cuidado na sua maneira de se vestir para vir à igreja. E dá lá uma lista de maneira de vestir que elas não deveriam apropriar-se para vir à igreja. E lá está, roupas decotadas, mini saia, roupas transparentes, roupas curtas. Uma igreja católica. Eu tenho isso em meu celular, que me chamou a atenção, então eu tirei uma foto dessa placa. Uma igreja católica recomendando os seus fiéis a maneira como eles deveriam se portar para vir à igreja. Aí no comentário deste comunicado,
alguém postou um comunicado, uma mensagem dizendo que Deus não se preocupa com as vestes, mas é que as mulheres devem tomar cuidado por causa de alguns, dizia esta pessoa, tarados ou taradas que vão à igreja para cobiçar os cônjuges. Veja só. Eu pensei até em postar um comentário rebatendo e ensinando esta mulher de que Deus se preocupa sim com a maneira de vestir. Ele é o maior interessado na maneira das mulheres se vestirem, dos homens se vestirem. Ele é o maior interessado em que se vista com pudor, com sentimento de vergonha. De maneira que em Apocalipse ele até recomenda que se compre vestido dele para que se vista, para que não apareça a nudez da tua vergonha, ou a vergonha da tua nudez. Então Deus se preocupa sim com a maneira de se vestir dos homens e das mulheres. Ele se preocupou com a maneira dos sacerdotes se vestirem, que foi ele que diretrizou as roupas, as vestes dos sacerdotes. Das mulheres santas que professam servir a ele. Então essa senhora está enganada em dizer que Deus não se preocupa com veste. Mas é por causa dos tarados e taradas que vêm para cobiçar os cônjuges um dos outros. Isso não é verdade. Deus se preocupa. Ele é o maior interessado na ordem, na decência, na postura daqueles que professam serem crente, serem cristão, servirem a Ele e adorarem a Ele. Então, o que nos chama a atenção é que o atentar, o olhar para uma mulher, a mulher para o homem, se ela estiver de maneira indecente, aí sim, evitamos olhar para não despertar em nós o desejo da cobiça. O sentimento da cobiça em relação à mulher, a mulher em relação ao homem. Porque estamos propensos a isso, sujeitos a isso. É aquele ditado verdadeiro que o que os olhos não veem, o coração não sentem. E isto é verdade. O que as mãos não tocam, o coração não sente. Isso é uma realidade. Então, se percebermos que aquela mulher está indecente, está vestida como se vestem hoje o mundo, e infelizmente nós temos que conviver no mundo ainda com tais práticas, mas o lamentável é que essas práticas estão dentro das nossas igrejas, em mulheres casadas e solteiras, mulheres de pastores, de obreiros, ministros, a mulheres do membro comum. Mulheres membros comuns nas nossas igrejas. Pessoas até que têm funções na igreja. Responsáveis por círculos de orações. Mas que sua maneira de vestir é provocante. É incitante. Despertando nos homens, por parte das mulheres,
o desejo de cobiça. Porque o homem não aparenta tanto como se aparenta as mulheres. O homem ele é mais discreto. A mulher já é mais indiscreta na sua forma sensual de tentar seduzir a atenção do homem para ela, despertando assim a libido no homem. E isso está dentro das nossas igrejas evangélicas. Essa moda hoje, o decote, mostrando a cavidade dos seios, roupas transparentes, roupas colando no corpo, marcando o fio da calcinha, quando a postura correta do vestir é a roupa caída sobre o corpo. A roupa ela tem que estar caída sobre o corpo e não colando, pegando no corpo. Mas é a moda de se vestir atualmente, é a roupa colando, pegada no corpo da mulher de maneira a mostrar as suas curvaturas, a mostrar a sua sexualidade. E isto dentro das nossas igrejas evangélicas. Aí tenta corrigir, tenta doutrinar os irmãos para não pecar, tenta chamar a atenção dos irmãos para não cobiçar. Ora, irmãos, ora, pastores, se elas vão à igreja para serem cobiçadas, para serem desejadas, como não cair neste laço? Uma coisa é eu lá na empresa, uma coisa é eu na escola, uma coisa é eu na condução, uma coisa é eu na rua. Outra coisa bem diferente é eu na igreja. Nós não esperamos isto na igreja. Nós não esperamos deparar com irmãs vestidas de maneira sensuais, com suas roupas curtas, transparentes, marcando o corpo, com seus decotes, por menores que seja, mostrando a cavidade dos seus seios. Não esperamos tais atitudes de crentes salvaguarda aqueles não crentes, ou de uma outra igreja que nos visite, mas dos nossos próprios crentes, não. Não esperamos isto. Não esperamos deparar dentro da igreja com pessoas com essas atitudes, com essas práticas. Lá fora, quando saio do meu portão para fora, eu já sei que eu vou me deparar com pessoas com essas práticas, com essas atitudes. Mas não dentro da igreja. Não dentro do templo do nosso Deus, onde sabemos que os nossos irmãos que ali congregam são crentes salvos em Jesus Cristo. Mas, lamentavelmente, o mundo, a moda, o modismo descabido tem envolvido os crentes, e esses crentes têm levado para dentro das nossas igrejas essas práticas nocivas e hostil à vida cristã. Onde nós somos obrigados, nas 2 horas que ficamos dentro do templo, nos deparar e conviver por esse período com pessoas, com essas práticas,
com estas atitudes como crente dentro da casa de Deus. Aí corremos o risco de cobiçá-las e de acabar cometendo adultério, como disse Jesus. Porque é lamentável o que se está acontecendo em nossas igrejas, por parte dos que se dizem cristãos, se dizem que vão para o céu, mas suas práticas são condenáveis. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque estão na carne. São pessoas dadas, entregues aos prazeres dos seus sentidos. Mas Jesus chama-nos a atenção para esse perigo de que todo aquele que atentar, que olhar numa mulher para a desejar, para a possuir em seu coração, em seu pensamento, já cometeu adultério com ela. Irmãos, o negócio é muito sério. Seríssimos, irmão. Tanto por parte daquele que olha numa mulher para a desejar, como por parte da mulher que esteja vestida de maneira a levar este homem a desejá-la. Ela está fazendo cometer adultério contra ela. E isto acontece em nossas igrejas evangélicas. Lamentavelmente, irmão. Irmão, se não houver o agente, não haverá quem peque. Para se pecar, tem que ter o agente, que é a pessoa que porta tal prática em seu corpo. Ora, irmão, se eu saio da minha casa e vou a uma praia, eu sei o que eu vou ver lá, irmão. Eu sei quem estão na praia. Eu sei como estão na praia. Eu sei o que estão fazendo na praia. E você vai me dizer que eu vou lá, já saio de casa sabendo na minha mente, em meu coração, tudo quanto eu irei ver, irei encontrar lá. Chegando lá, eu não vou pecar? Duas coisas aí podem se concluir. Ou você não gosta de mulher, ou você é crente demais. Entre essas duas hipóteses, eu vou dizer uma coisa: crente demais você não é.
Porque se você fosse, você não iria a esse ambiente. Não. Não. Primeiro que Deus não deixou praia para isso. Deus não deixou a praia para esse banho seminus e até nu coletivo. Não, irmão. Não, Deus não deixou praia para isso. Lugar de tomar banho é em casa, reservado. Então você dizer para mim que você já sai de casa já sabendo o que você vai ver lá. Você não peca. Esse ambiente não te fere, não te ofende. Eu acredito que você, irmão, é daquele que se chegar uma visita na tua casa, sua mulher estiver tomando banho, você deixa ela sair de calcinha na frente da visita, porque isso é normal. Se lá na praia é normal para você, meu irmão, em casa também tem que ser. Isso é uma realidade, irmão. Ou será que é conforme o lugar? Eu saio da minha casa e vou a uma casa de striptease. Eu sei o que eu vou ver lá na casa de striptease. É o mesmo que eu vou ver numa praia. Por isso o crente, o cristão, que frequenta uma praia, ele pode frequentar uma casa de striptease, não há problema nenhum. Não há nenhuma diferença de um lugar para o outro. No que tange respeito ao vestir, a maneira de se estar naquele lugar. Porque ambos os lugares estarão nus ou seminus. Então, irmão, ir a um ambiente desse e não pecar é ser muito crente ou não gostar de mulher. E eu atribuo a esse tipo de pessoa a segunda opção, não gostar de mulher. Porque está num ambiente desse, nocivo, e você não sentir nada, santo demais você não é. Espiritual demais também não. Se fosse, você não frequentaria esses ambientes. Pois bem, irmão. Então, irmão, dependendo do ambiente, do lugar que estivermos, nós vamos pecar. Vamos pecar. E aí estará cometendo adultério. Os irmãos lembram do caso de Balaão? Quando ele, mancomunado com o rei Balaque, após ter se vendido, depois de algumas frustrações nos seus ensinos a Balaque para que o mesmo enfraquecesse Israel, para que então ele, investindo contra Israel, ele achasse uma brecha para então ferir Israel. Balaão aconselha Balaque a trazer mulheres
vestidas de maneira sensuais, adornadas com tudo que elas tivessem, para que elas, essas mulheres bonitas, filha do rei, entrassem no arraial de Israel e os seduzissem, para que assim eles viessem a cobiçar essas mulheres, e a desgraça foi grande. O prejuízo foi grande no arraial de Israel. Porque, irmão, aonde estiver o agente, vai se cometer o pecado. Se sairmos da nossa casa e chegar no determinado lugar, nos deparamos com práticas sensuais, carnais, irmão, corremos o risco de pecar, irmão. O que tem que se fazer não é pregar uma mensagem atacando os homens na igreja. Como que se eles fossem culpados em olhar, em cobiçar, quando na verdade o culpado é o agente do pecado. É aquela irmã que em seu corpo ela porta o pecado, na sua maneira indecente de se vestir, levando o irmão a despertar nele o desejo por essa irmã. Então tem que cortar esse agente. Aí não terá como os irmãos pecar. Mas as irmãs estão lá vestidas de maneira indecente, provocante. Ora, irmãos, e o pastor da igreja pregando contra os irmãos? Não cobice, não deseje, irmão. Irmão, vamos tirar o mal que está dentro das nossas igrejas. Vamos combater essas práticas. Vamos combater essas atitudes com a palavra de Deus. Vamos tirar as doutrinas de Balaão que estão dentro das nossas igrejas, irmão. A doutrina de Balaão está dentro da nossa igreja. Ela estava lá em Apocalipse. Veja que coisa. A doutrina de Balaão estava lá em uma das igrejas, em Apocalipse, irmão. Que coisa! Um fato acontecido no Antigo Testamento há muitos anos atrás. E agora nós vemos lá, muitos anos depois, essa mesma doutrina maligna, essa mesma doutrina diabólica, sendo ensinada em uma das igrejas
da Ásia Menor, aonde a doutrina de Balaão era sustentada, ensinada em uma dessas igrejas, aonde o povo era levado a pecar. Eles eram levados a pecarem contra Deus, porque se ensinava tais ensinamentos. Oh, irmãos, e essa mesma doutrina que se ensinava na igreja de Pérgamo continua, irmão, a ser ensinada em nossas igrejas. O diabo vem através de uma pessoa vestida de maneira indecente, levando os irmãos, no caso dos homens, a pecarem. A pecarem. Porque as mulheres entram no arraial de maneira sensuais, e ali passam a serem cobiçadas, desejadas, aonde então se vem a cometer adultério, como disse Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ter coragem para combater essas doutrinas, esses ensinos que Balaão ensinava a Balaque e que estava sendo ensinado lá na igreja de Pérgamo, na Ásia Menor, onde Deus disse para o pastor daquela igreja: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Hoje não é diferente, irmão. Pensa e engana-se quem pensa que é diferente. Esses tropeços estão dentro das nossas igrejas. Há mulheres e irmãs que nós não podemos olhar para ela porque corremos o risco de as desejá-la, de as cobiçá-la. Porque a intenção delas é ser desejadas, é ser cobiçadas. As mulheres hoje no mundo, elas querem sentirem-se desejadas, elas querem se sentir cobiçadas pelos homens. Esse é o estigma do mundo. Este é o estigma de quem não tem Jesus, de quem não serve a Deus.
a pessoa já sai de casa vestido ou vestida de maneira a chamar para si a atenção, a atrair para si a atenção das pessoas, para que então ela o seduza. Porque primeiro, irmão, vem a atração. É interessante isso. O primeiro passo para alguém ser tentado a desejar a mulher, a cobiçar a mulher, ou a mulher a cobiçar o homem, é a atração. O primeiro método a se usar é o de atrair a atenção daquela pessoa para a pessoa. A mulher veste uma roupa com um decote, mostrando a cavidade dos seus seios, porque ela já sabe que quando o homem estiver olhando para ela, conversando com ela, ele vai ser atraído pelo seu decote do seio. A mulher sabe que a transparência da sua roupa, onde ela passar, ela vai chamar a atenção, ela vai atrair a atenção daquele homem para ela. Então já é um negócio maquiavélico, já é um negócio pensado. Não é nada inocente, irmão. O que nós estamos vendo neste mundo é a doutrina de Balaão. O que nós estamos vendo dentro das igrejas hoje, nessas práticas, são as doutrinas de Balaão para lançar tropeço aos servos de Deus. Traga as tuas filhas vestidas e adornadas, de maneira sensual, e lança ela nos arraial de Israel. O diabo está usando esse mesmo termo nas igrejas evangélicas. Infelizmente, em alguns crentes, na sua maneira despudórica de se vestir. É lamentável. Levando os homens a olhar para elas, para as cobiçar, as desejá-la. Levando as mulheres a olhar para eles, para os cobiçar, os desejar. Então nós precisamos combater esses ensinos através dos corpos, através da maneira de vestir, que vocês estão pregando sorrateiramente, sem palavras, mas com gestos, com atos, dentro das nossas igrejas. Primeiro vem o atrair. A mulher, ela quer atrair a atenção do homem para ela. Quando ela tiver a atração, a atenção desse homem, através da sua maneira de vestir na igreja, quando ela, porque, irmão, todos nós sabemos como estamos vestidos. Todos nós sabemos como que estamos vestidos. Ninguém
sai de casa inocente na sua forma de vestir. Eu dou graças a Deus porque a minha esposa sempre teve esse cuidado e eu sempre tive esse cuidado com a minha esposa. Então, irmão, a pessoa sai de casa sabendo como que ela está vestida, como que ela está adornada, como que ele está vestido. Então busca-se atrair a atenção para si. E uma vez que teve a atenção, ela seduz a pessoa. A pessoa é seduzida. Atrai a atenção, quando se tem a atenção da pessoa, ela seduz. A cobra naja. Tem uma cobra chamada naja, que ela busca atrair a sua vítima para ela. Quando ela tem a atenção da sua vítima, ela então o seduz, e após seduzir, ela o visga, ela o pega e o mata. Assim é no lado do sensualismo. Se atrai, seduz, aí depois dá-se a luz ao pecado. Porque quando o indivíduo ele olhou para aquela pessoa vestida de maneira indecente, indecorosa, atraente, sedutora, ele já começou a maquinar alguma coisa na sua mente. Então aquela pessoa percebeu que teve a atenção daquele homem. Ela agora vai o seduzir. E aí vai o prender a ela. Mas Jesus disse: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterará, dando a entender que o pecado era só se cometesse adultério, enquanto que olhar, cobiçar podia. É o que se dá a entender no texto. Então ele diz: eu, Jesus, porém, vos digo que todo aquele que olhar numa mulher para a cobiçar, já cometeu em seu coração adultério com ela. Cuidado, minha irmã, para você não estar sendo um agente do adultério. Cuidado, meu irmão, para você não estar sendo um agente do adultério, um agente da fornicação, da prostituição, pelo desejo, pela cobiça. Que Deus nos guarde, que combatamos essa doutrina de Balaão, porque a tentação está dentro das igrejas evangélicas, através das práticas mundanas, nocivas e hostil à vida cristã, à salvação daqueles que procuram com muito esforço a serem salvos. Lá fora é uma coisa. Lá fora eu espero encontrar tudo isso. Mas quando vou ao templo, à casa de Deus, eu não espero encontrar tais práticas, salvaguardando aqueles que nos visitam de outras igrejas ou aqueles que não são crentes. Mas não dos nossos crentes, dos nossos irmãos e irmãs. Não esperamos tais práticas. Mas lamentavelmente temos nos deparado com isso, convivido com isso.
e que Deus em Cristo Jesus nos guarde e nos vacine para resistirmos e não cedermos ao sensualismo, à sedução com que as mulheres dentro das nossas igrejas se estão portando no intuito e no desejo de terem a atenção para si e então seduzi-los, levando-os a pecarem contra Deus. Que Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus nos cubra com o sangue de Jesus e nos dê a sua graça para vencermos. Porque ser tentado não é pecado, mas o pecado é ceder à tentação. Por isso que Jesus disse, e deixa claro, que o pecado está. O adultério é consumado no coração do indivíduo quando ele olha numa mulher para a cobiçar. E o indivíduo só vai olhar numa mulher para a cobiçar quando primeiramente ele vê nela alguma atitude sensual, sedutora, que o seduziu a isso. Pelo contrário, se ela estiver bem vestida, bem composta, bem decente, não terá como o homem olhar nela para a cobiçá-la. Não tem. Isso só é feito se primeiramente esse homem vê naquela mulher algo que o atraiu a ela, que o seduziu. Então ele vai olhar para ela, para cobiçá-la, cometendo assim o pecado de adultério ou de prostituição. No caso do solteiro para com o solteiro. Por isso, irmãos, que Deus nos guarde e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, Jesus.